eu não vou entrar no mérito das manifestações, como elas foram feitas ou deixar de ser feito, o exagero tem que ser sempre evitado. Mas claro que eu não estou entrando no mérito se esse tipo de manifestação é o que deveria ou não ser feito, mas os trabalhadores precisam sim se manifestar. A terceirização, do jeito que ela está sendo proposta pelo Congresso Nacional, ela é sim um prejuízo para a maioria dos trabalhadores. Porque uma coisa é você falar que o projeto regulamenta a terceirização para atividade meio, que já existe há muito tempo no Brasil, precisa ser regulamentada mesmo. A gente tem visto o tempo inteiro que empresas são contratadas e aí larga o contrato pelo meio do caminho, porque não paga os funcionários e não sei mais o quê. Então, regulamentar a terceirização das atividades meio, que já existem há muito tempo, isso aí é uma questão que tem que ser apoiada, precisa ser priorizada. Agora, veja só, uma coisa é você falar assim, nós precisamos regulamentar a terceirização das atividades meio. Ocorre que muito daquilo que se critica na terceirização, principalmente quando ela se dá no serviço público, não é culpa exatamente das empresas, mas de quem contratou. Então, quando, por exemplo, agora recentemente teve o problema aqui no estado da segurança das escolas e tal, que ficou sem segurança porque as empresas não estavam pagando segurança. Tá, mas quem contratou essa empresa? Então, cabe às prefeituras, ao governo do Estado, à Assembleia Legislativa, ao Judiciário, quando contrata uma empresa terceirizada, que tem absoluta certeza da competência, da honestidade, do compromisso, porque o que acontece muitas vezes é que a empresa terceirizada que vai ser contratada é aquela que favorece a instituição que está sendo contratada financeiramente, ou seja lá de que forma for, ou é apadrinhado, ou gente que financiou a campanha de A, B ou C, né, e não necessariamente as empresas mais competentes. Então, vamos separar o joio do trigo. Outra questão, se você pensa em terceirizar a atividade fim, então, por exemplo, uma escola particular, então ela pode simplesmente delegar uma empresa terceirizada que contrate professores ali terceirizados, ao invés de contratar os seus. Ora, pessoal, nós não somos ingênuos, né? Você admitir, então, que, não, isso é bom para todo mundo, porque vai criar mais empregos e não sei mais o quê, é óbvio que não. A questão sempre da terceirização, ela está ligada a uma complexidade de coisas. Mas a principal questão da terceirização é economizar custos. E no caso das empresas privadas, aumentar lucro, obviamente. E isso se faz, obviamente, à custa da precarização do trabalho, reduzindo salários e direitos trabalhistas. Então, essa proposta que o Congresso agora coloca, não, mas a terceirização já existe no Brasil há muito tempo, nós estamos apenas regulamentando. Isso é para enganar o trabalhador, porque, na verdade, o projeto não é só esse. O projeto está criando a terceirização da atividade fim, que não existe. Para quem não entendeu o projeto ainda, a atividade meio, por exemplo, se você tem uma escola, a escola contrata, por exemplo, uma empresa terceirizada para fazer o serviço de limpeza. Isso é atividade meio, quer dizer, a escola não existe para fazer limpeza, ela existe para ensinar, para educar e tal. Agora, o que é a atividade fim? A atividade fim é a do professor, é a do pedagogo. Então, esse projeto agora, ele passa a admitir que as empresas terceirizem a atividade fim, ou seja, que ela terceirize tudo. Aí a pessoa, mas isso já existe nos países desenvolvidos. Nos países desenvolvidos também existe governo decente, existem instituições que funcionam, a lei funciona para todo mundo. Então não adianta fazer uma comparação simplista, porque nós estamos atrasados, porque lá na Europa já existe, nos Estados Unidos já existe. Pois é, lá nos Estados Unidos também existe uma justiça que funciona, um governo que funciona, instituições que funcionam e funcionam para todo mundo. Então é repugnante, sim, o fato de tentar aprovar um projeto que permite a terceirização da atividade fim. E mais espantoso é que ontem o Congresso tirou o setor público das atividades fins. Por quê? Porque o setor público ele tem um poder de mobilização muito maior,
os funcionários públicos normalmente funcionam como cabos eleitorais em épocas de eleição, então esses vão ficar resguardados, mas o trabalhador comum, aquele que normalmente já é o mais massacrado mesmo, esse vai ficar jogado ao próprio léu. Então, assim, tem que se manifestar, não sei se esse tipo de manifestação é ou não adequado, mas os trabalhadores têm que protestar sim, porque isso significa sim a precarização do trabalho.